Um homem de cabelos prateados assegura à protagonista feminina que ele esquecerá o compromisso deles. A protagonista feminina encara a expressão fria do homem e agradece a ele. Ela estava feliz por ter sido rejeitada, pois sabia que esse noivado só traria miséria para ela. Ela sabia disso porque leu no livro original. No passado, ela ansiava por coisas que não tinha porque nasceu em uma família pobre. Então, ela se entregava a um doce escape da realidade. Ela sentia inveja da protagonista feminina Stella na história, porque todos a amavam. Era um conto de fadas em um mundo diferente, onde se podia fazer qualquer coisa com um estalar de dedos. A história era completamente fictícia, mas para alguém como ela, era um sonho, cheio de amor e luxo. Ela ansiava por ser como Stella e se irritava com a vilã Louise Sweeney, que intimidava a heroína. Enquanto ia dormir, desejando que seu sonho se tornasse realidade, ela acordou em um quarto luxuoso, com uma mulher estranha cuidando dela enquanto ela estava com febre. Ela se perguntava se estava sonhando e queria ser amada. Mesmo assim, ela foi com o fluxo e pediu à mulher que não se preocupasse. Ela não sabia que sua vida toda tinha mudado. Conforme os dias passavam, ela percebia que seu desejo tinha se tornado realidade. Agora ela tinha cobertores aconchegantes e era coberta de amor. Mas havia um problema. Mesmo nesse sonho, ela percebeu que era Louise, a vilã de seu romance favorito, Fake Lovers of the Academy. Ela era tão cruel que alguns leitores formaram um clube de assassinato de Louise Sweeney e até a autora era contra ela. Ela suspirou de frustração, pensando como era azarada e que nem em seu sonho conseguiu ser a personagem principal. Ela se perguntou se precisava seguir até o final da história para acordar desse sonho. Mas uma coisa que ela percebeu foi que Louise era de uma família rica, ao contrário da pobre protagonista feminina. Além disso, ela já era linda aos 5 anos. Ela se consolou, dizendo a si mesma que não importava se ela era uma vilã, já que sua família a amava. Ela decidiu viver como uma versão mais gentil de Louise, se não conseguisse acordar desse sonho, para ter uma vida feliz, diferente da história original. O tempo passou rapidamente, e Louise completou 17 anos. Ao alcançar o ponto de partida do romance, ela estava prestes a entrar na Academia Científica, onde o príncipe herdeiro Ian e Stella se apaixonam e prometem passar a vida juntos. Também é onde começa a queda de Louise na história original. Ela era noiva do príncipe desde o nascimento, mas depois foi rejeitada por ele. Louise então passa a intimidar Stella e segue um caminho de autodestruição. Louise planejava não se envolver com o príncipe e apenas aproveitar o romance entre seus personagens favoritos, Stella e Ian. Ela é interrompida de seus pensamentos quando Ian se aproxima dela por trás. Na história original, ele era extremamente frio com Louise. Ela se curva em sinal de respeito, mas fica chocada quando Ian belisca sua bochecha e diz que estava ansioso pelo dia em que sua preciosa noiva entraria na academia. Ele continua mimando-a. Surpreendendo Louise, ela se pergunta o que naquele garoto original fez a Louise original se apaixonar por ele, mas ela admite o quão bonito ele é. Ela desvia o olhar imediatamente, lembrando a si mesma para não se apaixonar por ele. Ela se desculpa rapidamente e sai. Louise vai para a biblioteca e a encontra vazia. Ela se lembra de como todos se apresentaram no dia da cerimônia de entrada, exceto Stella, que foi direto para a biblioteca. Como ela era pobre, ansiava por livros. Louise olha para a protagonista e se lembra de como essa é a base do amor da personagem principal. Ela é interrompida de seus pensamentos quando Ian aparece ao seu lado e pergunta o que ela está fazendo. Ela se vira surpresa, e Ian tira um livro da prateleira, pensando que ela estava olhando para ele. Ela concorda, e Ian comenta que não sabia que sua noiva o trairia assim. Ele mostra a capa do livro, e ela o pega instantaneamente, corando. Ele a provoca um pouco mais, e Louise pede a ele para procurar outra pessoa se quiser ajudar. Ian vira de lado e vê Stella. Ele se aproxima de Stella enquanto Louise observa a cena como a fã que é. No entanto, Ian repreende Stella por pegar mais de 2 livros de uma vez, despedaçando as esperanças de Louise. Mais tarde, Louise está preocupada com o relacionamento da protagonista e deseja voltar para sua vida real. Enquanto dormia, ela sonhou com o funeral da Imperatriz, o primeiro encontro de Louise com Ian, que parecia irritante quando criança. E que pesadelo foi quando ela descobriu sobre o noivado. Nesse momento, Louise acorda e corre até o dormitório masculino para encontrar Ian. Eles vão para um lugar isolado, já que Louise quer falar com ele. Ao ver o belo pôr do sol, ela corre em direção à varanda. Ian a segue correndo, preocupado, e a para, perguntando por que ela precisa ser tão descuidada. Ela protesta que está tudo bem, mas depois percebe que ele pode estar certo. No entanto, ela sabe que não pode aceitar suas ações.
Ela pede a ele para não mencionar o noivado deles, surpreendendo Ian. Ele pergunta para quem ela estava pedindo o livro emprestado, mas ela protesta que é para ninguém. Ian acha que pode ser alguém da escola e se pergunta se é ele. De volta ao momento presente, Ian promete nunca mais mencionar o noivado, mas esclarece que é apenas por um ano. Louise lembra que um ano depois, Ian já havia confessado seu amor a Stella. Ela comenta que ele já pode estar namorando alguém naquela época. No entanto, Ian diz que não o faria. Imagens de Ian e Stella inundam a mente de Louise, e ela sabe que não pode confiar nele. Ian propõe um acordo: se um deles acabar com o relacionamento, eles anularão completamente o noivado. Louise assente, achando o acordo aceitável. Mas quando Ian acrescenta que, se nenhum deles estiver namorando ninguém depois de um ano, eles tornarão seu noivado oficial, Louise fica chocada. Ela concorda com relutância com essa condição também. Quando Louise comenta que ela não será capaz de escapar dele se o noivado dele se tornar oficial. Enquanto Louise retorna ao seu dormitório, ela esbarra em uma garota de cabelos pretos, Claire. Claire começa a explicar a tradição da academia, que, como ela tem as melhores notas, ela se juntará ao conselho estudantil. Louise tenta recusar, pois isso pode interferir em seu objetivo de manter o topo de sua classe. No entanto, Claire explica que existem vários benefícios em fazer parte do conselho. Claire apressadamente se afasta, pedindo a Louise para comparecer à sala do conselho às 8. Mais tarde, Louise passa a noite toda pensando nisso e decide se juntar, pois estaria ocupada demais para pensar em qualquer outra coisa. Parecia um plano perfeito. No entanto, quando ela entra na sala do conselho no dia seguinte, encontra Ian lá dentro. Ela fecha a porta apressadamente, mas percebe que Ian poderia ficar furioso por tê-lo evitado, então ela entra novamente e o cumprimenta formalmente. Ele pede a ela para chamá-lo pelo nome, já que é uma regra da academia. Em seguida, ele se aproxima e pergunta por que ela está fugindo dele, mesmo depois de concordar com a condição dela. Louise vira a cabeça, esclarecendo que não está fugindo, apenas queria ter certeza de que estava no lugar certo. Depois de provocá-la um pouco, ele menciona que é o presidente do conselho estudantil. Ele acaricia a cabeça dela e sugere que eles realizem sua primeira tarefa como membros do conselho. Louise percebe que algo mudou, já que Ian não era um personagem ambicioso o suficiente para se tornar presidente do conselho estudantil. Em breve, a reunião começa, e Louise recebe a tarefa de dar aulas sobre história e historiadores para que a turma não seja eliminada devido à falta de matrícula. No entanto, a aula é tão monótona que Louise se arrepende de tê-la aceitado. Ian apresenta a ela uma solução: pegar livros informativos na biblioteca. Isso a irrita ainda mais. Enquanto ela vai para a biblioteca, encontra Stella pegando livros em uma escada. Louise se lembra de como Stella caiu da escada no romance. Ela continua a mover os livros pesados quando, de repente, os deixa cair de novo, e nesse momento Ian aparece para salvá-la. No entanto, quando ela vê Stella prestes a cair, Louise se vê instintivamente a salvando. Ela pergunta a Stella se ela está bem, mesmo sentindo dor. Nesse momento, Ian aparece e fica surpreso ao vê-las. Isso deixa Louise irritada, perguntando por que Ian chegou na hora errada. Para a surpresa de ambas, Ian se desculpa e oferece levar Louise até a enfermaria, em vez de Stella. Ele explica que, como o médico estará de folga, ele deve começar pelo transporte. Ele a carrega de volta, e Stella pede desculpas, mas Ian olha para ela com frieza, surpreendendo Louise, e se afasta. Louise se sente estranha, pois, de acordo com a história original, os protagonistas deveriam se apaixonar no momento em que seus olhos se encontrassem. Ian a leva à enfermaria em seus braços e a trata, colocando uma bolsa de gelo em suas costas. Ele comenta que não pode deixar sua amiga de infância ferida desse jeito. Louise adormece pensando que não é nada ruim se sentir cuidada. Ela pensa em como se sente grata, sem saber se é por causa da preocupação de Ian com ela, por causa de sua amizade ou porque ele está cumprindo seu dever como chefe do conselho. Ela simplesmente não consegue esquecer o passado em que não tinha nada disso. Ela sonha com o encontro que teve com Ian e Simon Hillard. Ela deu uma flor para Simon, desejando felicidade a ele, e depois pediu a ele que não contasse a Ian sobre isso. Nesse momento, ela acorda. Ela se encontra com Stella, assegurando que está bem agora. Ela lembra como Louise costumava sabotar Stella, fazendo com que ela tropeçasse enquanto segurava uma bebida quente, dando a ela a lição de casa errada e até mesmo a machucando. Ela usava dinheiro para encobrir suas ações, trazendo outros alunos e professores. No entanto, Louise está determinada a não corresponder a essa reputação.
Louise pergunta a Stella sobre o livro O Tempo dos Registros para sua turma, mas descobre que todas as cópias estão emprestadas. Ela pergunta a Stella quando a primeira cópia será devolvida ou quem a pegou emprestado, mas Stella se desculpa e se recusa a divulgar registros confidenciais da biblioteca. Um homem ouve a conversa delas e pergunta se o livro é O Tempo dos Registros. Ao ouvir sua voz, Louise se vira e se depara com o homem que ela viu em seu sonho. Simon sorri e diz que faz tempo. Simon Hillard é primo de Ian e irmão mais novo do imperador, sendo o único filho do arquiduque Hillard. Ele tem a mesma idade que o príncipe herdeiro. Simon manteve distância de qualquer coisa que o fizesse sobressair para evitar problemas. Além disso, ele é o segundo protagonista masculino. Ela sorri para Simon, dizendo que ele cresceu. Simon desvia o olhar timidamente, em seguida, diz que ele é o que pegou o livro e concorda em emprestá-lo a ela. Louise se pergunta como Simon reagirá ao ver Stella pela primeira vez, mas fica desapontada ao notar a falta de afeição. Ele a provoca, não dando o livro facilmente, o que faz Louise pedir para que ele pare. Quando ela o chama de senhor, ele a pede para chamá-lo de Simon, mas para Louise é mais difícil chamá-lo pelo nome do que chamar Ian, já que Simon é direto como um adulto. Ela pede para que ele lhe entregue o livro, mas Simon continua provocando-a e diz que ela está machucada. Louise esclarece que não está, ao que Simon comenta que o rosto de Ian ficou pálido. Louise diz que não sabe por que ele fez um escândalo por nada. O rosto de Simon imediatamente fica sério, e ele menciona que eles estão noivos. Louise, então, diz a ele que estão dando um tempo no casamento arranjado, o que deixa Simon surpreso, e ele pede um tempo a sós com ela. Ele a leva a uma estufa, sabendo que ela gosta delas. Como esperado, Louise fica impressionada e diz que ama o lugar. Simon se desculpa para fazer chá. Louise não tinha lido essa cena no livro e fica confusa, mas é interrompida quando esbarra em um homem com um livro sobre plantas. Isso a anima, e ela diz ao homem que leu o livro e como ela foi inspirada pelo autor. Ela rapidamente recupera a compostura e devolve o livro. O homem, então, reconhece Louise. Louise elogia a estufa em sua casa e depois estende a mão, apresentando-se como o professor Wayne Hill. Mais tarde, ela conta a Simon sobre ele, mencionando que ele se tornou professor aos 23 anos e é um gênio. Ela sorri enquanto observa a estufa, sentindo-se como se estivesse em casa. Ela lembra do sonho que teve anteriormente e compartilha com Simon. Então, ela pergunta o que ele disse depois que ela deu a ele a flor, mas Louise apenas sorri e mostra a ele o marcador de página que ele fez com a flor. Ele pensa em como ela nunca saberá como ele se sentiu naquele momento ou quanto se esforçou para se controlar depois de receber a flor, tudo por causa de uma linha que ele não pode cruzar. Ele promete a Louise que irá valorizar a flor e realmente significa isso. Após o chá na estufa, as lições de Louise continuam interessantes. Ela recebe a responsabilidade de decorar o local para a festa de calouros que está por vir, e a melhor parte é que ela não encontrará Ian. Ela fica feliz e caminha confiante, acreditando que o dia será bom. No entanto, Ian se aproxima e pede a ela para começar a decorar o lugar, afirmando que o futuro da casa Sveney está em suas mãos agora. Louise concorda imediatamente, já que deseja herdar a estufa Sveney e viver sua vida em paz. Ela consegue decorar o local lindamente. Ian retorna com uma mulher que Louise reconhece como a fada madrinha, professora Hayson, que ajudou a casa desmoronada de Stella a se reerguer no romance. Hayson olha ao redor da sala, aprova o trabalho de Louise e elogia a decoração para Ian. Ela se volta para Louise e faz comentários rudes, mencionando que memorizou todos os rostos de excelentes damas que entraram recentemente na alta sociedade. Hayson sugere que Louise pode não ter frequentado uma festa aristocrática antes, devido à falta de formalidades adequadas. Isso deixa Louise chocada com a grosseria de Hayson, e as pessoas ao redor começam a fofocar sobre como Louise é de uma linhagem comum. Ian intervém e diz a Hayson que a linhagem e as regras da alta sociedade não influenciam a academia de forma alguma. Ele começa a anunciar o noivado deles, mas Louise interrompe-o em voz alta e concorda com Hayson, dizendo que o professor está certo. Ian tenta protestar, mas Louise sussurra para ele não falar sobre isso. Ela se desculpa e sai. Quando era criança, Louise nunca entendeu por que seus pais ansiavam por sua estreia na alta sociedade. Agora, ela finalmente entende. Mais tarde, 2 membros do conselho a consolam, dizendo que a corrida foi injusta e que ela deveria ir à festa. Ela fica surpresa ao ouvir Claire dizer que é a primeira vez que viu o presidente tão irritado. Louise percebe que isso pode ser porque trouxe de volta memórias desagradáveis para Ian, já que a imperatriz também era de origem comum e os aristocratas extremos a discriminavam. Claire tenta persuadir Louise a ir à festa, mas não tem sucesso.
Louise se acalma e começa a ler livros. Ao abrir a janela, ela vê Stella sozinha, lembrando de como Stella enfrentou a adversidade. Ela tem dificuldade em encontrar um vestido no romance, então ela dá o seu próprio vestido para Stella, dizendo que não planeja ir. Depois de muita insistência, Stella finalmente aceita o vestido. Naquela noite, Louise se pergunta se todos estão gostando das flores que ela decorou. Ela nunca desejou ir a uma festa, mas agora se sente como Cinderela. Ela se pergunta se Halson é a madrasta má. Parece estranho que Halson tenha sido uma fada madrinha para Stella, mas para ela tenha sido o oposto completo. Talvez seja porque Stella é uma aristocrata pobre, mas vem de uma família nobre famosa e é a personagem principal. Ela se consola e está determinada a fazer Ian e Stella ficarem juntos. À medida que o barulho lá embaixo fica mais alto, ela sai para encontrar um lugar mais tranquilo. De repente, ela encontra Stella correndo em direção à festa, mas, para seu choque, Stella não estava usando o vestido. A atenção de Louise se desvia quando ela ouve a voz de Ian. Ian acaricia o rosto dela, fazendo-a corar. Ele comenta que estava preocupado que ela pudesse estar chorando. Louise diz que nada disso aconteceu, e Ian diz que sua noiva é muito compreensiva. Isso faz Louise se perguntar se ele a chamou por esse título como vingança pelo que aconteceu antes. Ian pega a mão dela e pede para dançar, pelo bem de ser seu professor de dança. Mesmo sabendo que não deveria ter pego a mão dele, ela estava intoxicada pela luz da lua naquele momento. Ian puxa Louise para perto e lidera a dança. Algo parecia estranho para Louise, já que não conseguia se lembrar de uma cena assim no original. Se Ian estava ali, onde estava Stella? Ela pergunta como ele a encontrou, ao que ele explica que seu primo contou a ele e o apresentou à estufa. Louise elogia a doçura de Simon, ao que Ian comenta que ela poderia elogiar o professor de dança também. Louise confessa, hesitante, que teria elogiado Ian se ele tivesse sido um pouco mais gentil com ela quando ela era mais nova, mas diz que ele mudou agora. Enquanto dançam a noite toda, o coração de Louise começa a bater mais rápido, e seu rosto começa a ficar vermelho. No dia seguinte, ela vai até o quarto de Ian, onde ele escreveu seu nome em uma lista de alunos que precisam de ajuda. De repente, Ian a puxa para perto dele, dizendo que se sentiu triste quando sua parceira fugiu na noite anterior. Ela esclarece que não estava fugindo. Ian pergunta se deve reformular o que disse, ao que ela responde afirmativamente. Ele então inclina a cabeça no ombro dela, pedindo para ela não ir embora. Ouvir isso deixa Louise nervosa, mas ela não se afasta. Ian comenta que ela está sendo gentil, e ela diz que é porque está em dívida com ele. Ela então pergunta por que o nome dele está na lista e se ele quer favores dela. Ele também menciona que isso faz lembrar quando eram mais jovens e dormiram juntos pela primeira vez. Louise concorda, dizendo que ele estava vestido naquela época. Ian concorda, dizendo que é um homem de cultura. Ele então pede para ela fechar os olhos enquanto ele se veste, o que a deixa nervosa. Quando Ian a chama, ela acidentalmente abre os olhos e o vê meio vestido. Ele a provoca por ter pego sua impureza visual, ao que ela argumenta que não pegou. Ela então faz um gesto com a mão como se estivesse devolvendo a impureza a ele. Quando abre os olhos novamente, ela encontra Ian completamente vestido e sorrindo carinhosamente para ela. Quando ela vai para a academia, ela ouve de uma garota como o presidente convidou Stella para dançar primeiro. A garota diz que eles ficaram muito bem juntos e que talvez até tenham dado flores para Stella. Isso choca Louise, e ela acidentalmente se corta em um vaso. Ela volta para seu quarto desanimada, mas lembra-se da história e fica aliviada que o relacionamento dos protagonistas tenha progredido. Ela lembra a si mesma que é apenas uma fã sortuda que pode assistir aos dois e torcer por eles. No entanto, ela se pergunta por que se sente triste e empurra esses pensamentos para trás, se perguntando se seu instinto de vilã está agindo. Ela ora a Deus para permitir que ela veja um dos principais eventos do romance, já que perdeu a dança dos protagonistas. Nesse momento, ela encontra Ian e Stella conversando juntos. Ela se esconde, mas é notada por Ian, que a chama para se aproximar. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela esclarece que está esperando a conversa deles terminar. Então, ela pergunta se ele gosta disso. Ian diz que sim, mas pergunta do que ela está falando. Sem conseguir responder, ela acaba dizendo morangos. Ela começa a falar sobre como está ajudando o departamento de coleta a escolher morangos e se pergunta se ele gostaria de alguns também. Stella sorri e diz que ela é muito gentil, mas argumenta que morangos são moles e ruins. Louise insiste que não são, e Stella se desculpa, dizendo que não sabe como um morango adequado deve ser.
Pensando que envergonhou Stella na frente de Ian, Louise esclarece e promete trazer alguns para ela também, planejando que Ian os dê a Stella para aproximá-los. Então, ela se desculpa e se dirige para a biblioteca. Por outro lado, Ian e Stella conversam. Stella chamou Ian para a biblioteca para discutir os rumores que começaram a circular depois de sua dança. Ela queria falar com ele sobre como evitá-los. Ian se vira e diz que ela não deveria ter pedido para falar com ele sozinha na biblioteca. Alguns dias depois, Louise, Simon e o professor Wayne se juntam para colher morangos. Quando as roupas de Louise ficam sujas, ela comenta que deveria ter trazido suas roupas de trabalho com ela. Simon pergunta se elas têm Transvenes Greenhouse escrito nas costas, e ela orgulhosamente confirma. Então, ela pergunta se ele quer uma também, ao que Simon pergunta se ela deveria cuidar de Ian em vez dele. Louise se lembra de Ian e Stella juntos e diz que ele não vai precisar dessas roupas. Simon se levanta e começa a dizer algo, mas para no meio da frase, percebendo que está ofuscando a luz de Louise. Ela pergunta o que ele está pensando, e ele rapidamente sacode a cabeça e diz que não é nada, voltando ao trabalho. Ele lembra das palavras das pessoas que o lembram de seu valor e percebe que não pode roubar a luz de Louise. Mais tarde, Louise consegue colher muitos morangos e fica cansada. Ela adormece, e Ian a nota, se perguntando por que ela está dormindo assim. Ele a vê sorrindo enquanto dorme e cora. Louise acorda mais tarde e fica assustada. Ela encontra Ian ao seu lado, e ele pergunta o que aconteceu com ela. Ela estende a caixa de morangos para ele e diz que, se alguém compartilhar com a pessoa que gosta, eles ficarão felizes. Ian se levanta e oferece morangos a todos os membros do conselho, dizendo que gosta deles. Finalmente, resta um morango, e ele ainda não o deu a Stella, muito para a decepção de Louise. Ian pega o morango restante e sorri para Louise, fazendo seu coração bater mais rápido. Ele agradece a ela, e ao mesmo tempo, Louise comenta que também gosta de morangos. Ela logo percebe a confusão que causou e se corrige, esclarecendo que se referia aos morangos. Mais tarde, Ian acompanha Louise de volta ao seu dormitório porque está chovendo. Enquanto ela observa muitas pessoas cumprimentando Ian, ela percebe o quão popular ele é. Isso a faz lembrar como Ian costumava desprezar sua atenção no romance. Ian diz que aprendeu com ela a não reclamar e sempre seguir em frente. Isso a faz lembrar de sua vida anterior como uma garota que vivia reclamando porque não tinha nada e só sentia inveja das outras pessoas. Ela sorri e diz que não tem motivo para reclamar, porque só tem coisas boas ao seu redor. Ela corre para dentro e agradece a Ian, mas escorrega por causa da chuva. Ian corre até ela, chamando-a de garota tola. Ele a segura e pergunta como está seu tornozelo. As pessoas olham para eles, surpresas. Ela agradece a ele e pede que ele vá embora logo, já que está encharcado. Ian diz que logo vai secar, e Louise brinca dizendo que todos os sentimentos românticos murcham se o cara com quem ela está namorando cheira mal. Essa observação deixa Ian sem palavras, e ele a olha fixamente. Finalmente, ele confessa que não tem sentimentos por Stella, o que surpreende Louise. Ela se desculpa por ter presumido a verdade sem confirmar, e Ian sorri tristemente, pedindo desculpas por tê-la mantido por tanto tempo. Louise volta para seu quarto ainda chocada por saber que o protagonista masculino não tem interesse na protagonista feminina. Ela não consegue entender por que Ian dançou com Stella ou por que se encontrou com ela no dia anterior. Ela se pergunta se o mundo dele vai desaparecer porque o amor dos protagonistas não existe. Em breve, chega a temporada de exames, e Louise é encarregada de comprar tinta e papel com Ian, o que a deixa bastante desconfortável. Ele a assegura de que sua segurança será garantida, já que seu guarda-costas estará com eles. No entanto, Ian fica chateado e diz que quer se encontrar com ela, mas a aconselha a não. Nesse momento, aparece o guarda-costas de Ian, Asher, que se curva para Louise e a chama de Louise das Tufas Venney. Ele diz que ela fez algo digno de elogios e ri, dizendo que ela se livrou de Sua Alteza no momento em que entrou na academia. Isso deixa Ian furioso e deixa Louise constrangida, fazendo-a se perguntar se ela conseguirá comprar os suprimentos com segurança. Eles logo chegam ao distrito de compras, e Louise fica surpresa ao ver que Ian está disfarçado como um mago. Ele lhe entrega um vestido preto, dizendo que é o dono dela com uma personalidade ruim. Louise olha para o vestido preto, percebendo que nunca usou preto, pois não lhe favorece. Ela rapidamente veste o vestido, mas não consegue alcançar os botões das costas. Ela hesita e conta a situação para Ian, que pede desculpas por escolher roupas inconvenientes para ela. Ian se oferece para abotoar o vestido, surpreendendo Louise. Ele a segura e rapidamente abotoa o vestido. Em seguida, ele a observa,
fazendo seu coração acelerar, mas ele se vira e diz que o vestido combina com ela. Louise sorri e agradece a ele por sua ajuda. Depois, eles fazem compras para os suprimentos, com Louise agindo como uma dona horrível, para convencer o dono da loja de suas identidades falsas. Depois, eles compram materiais de papelaria e mantimentos e fazem uma pausa em um café. Enquanto estão prestes a sair, Ian avista o professor Hayson e se esconde com Louise. Hayson se senta atrás deles e Louise escreve com o dedo na mão de Ian, perguntando o que devem fazer. Ian sorri e acha que ela é fofa, sussurrando que precisam esperar. Eles conversam em sussurros sobre o que Hayson está fazendo. Sua atenção é desviada quando percebem que Hayson está se encontrando com ninguém menos que o professor Wayne Hill. Enquanto os professores conversam, Louise se sente desconfortável com a proximidade de Ian, com o coração acelerado. Ela se pergunta o que acontecerá se o sonho nunca acabar e sempre que ela se sente assim, parece que ela se tornou a personagem principal de uma história. Ela é interrompida de seus pensamentos quando os professores saem do café, e Louise expressa seu alívio por não terem sido descobertos. Ian olha para o rosto dela com carinho e a beija na testa, surpreendendo-a. Para ele, cada movimento dela traz cores que ele conhece. Ele sabia que algo estava estranho naquele dia. Ele se lembra de como Louise lhe entregou um lenço forçosamente, dizendo que ele pode não estar com raiva, mas isso não significa que ele não esteja triste. Ela queria que o lenço confortasse, mesmo que por um curto período. Pode ter sido a partir daquele dia que Louise trouxe cor à vida cinzenta de Ian. Louise lutou para encontrar o olhar de Ian, mas ele a seguiu como se fosse uma piada. Mas agora ele quer enfrentar seus sentimentos. Depois desse dia, Louise não conseguiu encarar Ian, sabendo que não pode amá-lo. Ela se pergunta quando a história mudou tão drasticamente. É impossível não se apaixonar por Louise, pois essa é a natureza de seu personagem. Ela decide dar à história algum tempo para se realinhar. Quando ela volta para o dormitório, ela esbarra em Simon, que lhe entrega notas, e ela agradece, chamando de seu amigo mais próximo antes de se despedir. Quando Simon volta para o dormitório masculino, encontra Ian na escada. Ian pede desculpas por pedir um favor estranho a Simon, e Simon aconselha Ian a resolver as coisas e se desculpar. Simon queria que Ian fosse forte para que ele nunca ousasse se intrometer entre eles. No dia seguinte, Louise procura Ian para agradecer pelas notas e finalmente confessa que percebeu que ele foi quem as escreveu. Ian então pede desculpas por aquele dia, fazendo Louise rir, e ela pede a ele que não se preocupe. Ele a provoca, perguntando se pode tocar em suas mãos como amigos, deixando Louise envergonhada. Ele então confessa que está pensando se sua mãe estava feliz quando morreu. Louise pondera sobre a história original, onde a imperatriz vivia em um castelo isolado com seu marido e filho. A única amiga que tinha era a mãe de Louise, com quem ela trocava correspondências, pois era sua única alegria. Ian conta a Louise como sua mãe era inteligente, apesar de vir de um background pobre. Ele então segura o rosto de Louise, prometendo esperar pacientemente por ela e mantê-la ao seu lado, mesmo que tenha que fazer qualquer coisa. Conhecendo a quem Ian está destinado, Louise fica surpresa com suas palavras ousadas, mas elas a fazem se sentir um pouco melhor. A cena muda para Louise indo presentear Stella com geleia de morango, mas ela se depara com o professor Wayne em vez disso. Ele pergunta o que ela estava fazendo na sala de chá alguns dias atrás, pegando-a de surpresa. Ela explica como foi comprar tinta e papel e pegou uma bebida no caminho. Wayne pergunta quem a acompanhou, mas ela não ousa dizer que foi Ian. Wayne expressa sua preocupação, mas ela o tranquiliza, dizendo que o homem não é um estranho. Wayne, então, explica por que se encontrou com Hayson naquele dia, pois Hayson pediu a ele para garantir que Louise Sweeney não se tornasse a melhor aluna no exame. Ele não pôde revelar mais a Louise, mas a aconselhou a ter cuidado. Mais tarde, Louise se pergunta o que fazer, já que Hayson queria isso no original. Sua atenção é desviada quando encontra Stella, mas quando a chama, Stella a ignora e se afasta. Stella era a última esperança da Casa Lápis e tinha uma pressão tremenda para se sair bem. Acontece que Hayson estava encorajando Stella a assumir seu lugar ao lado do príncipe herdeiro, ao contrário de Louise, que era uma plebeia. A cena muda para Ian acordando de um sonho envolvendo uma Louise mais jovem. Ele esfrega os olhos, lembrando quão fofa ela era na época. Ele lê uma carta chamando-o para casa para seu aniversário e, em seguida, pede a Louise, a representante dos alunos, que o acompanhe em seu banquete de aniversário. Ao ver a protesta de Louise, Ian finge inocência e diz que ficará sozinho em seu aniversário, já que Simon também não está vindo, o que faz Louise concordar. Ela pergunta o que ele deseja de presente, e ele pede uma carta escrita à mão, cheia de sinceridade. Ela concorda em fazê-lo.
Ela descobre mais tarde que Stella também está comparecendo ao banquete, o que a deixa animada. Conforme discutem o teste, Louise começa a se sentir culpada, já que a posição de melhor aluna sempre foi de Stella. Ela sugere que Stella escreva uma carta para Ian como presente, o que Stella aceita. Louise tem certeza de que a carta de Stella fará com que Ian se apaixone por ela, e então ela, que o juntou, receberá muito crédito. Parecia o plano perfeito para Louise. Naquela noite, ela escreve uma carta simples e amigável a Ian. No dia seguinte, quando se aproxima da sala de exames, Louise encontra Stella gravemente doente e corre para o médico para conseguir remédio para ela. Os testes logo começam, e Louise acha fácil fazê-los. De repente, ela nota um bilhete embaixo de sua mesa e percebe que estava na mesa de Stella antes. Ela se pergunta se ele caiu no meio das coisas dela. Enquanto ela desliza o bilhete para mais perto de si, Harrison aparece perto de sua mesa e pergunta o que ela está escondendo. Louise tenta explicar, mas Harrison a acusa de colar. Ela pergunta a todos na sala sobre isso e depois se aproxima de Stella, mas ela também nega que seja dela. Ao ouvir isso, os olhos de Louise se arregalam. De todas as coisas, ela não esperava que a gentil Stella mentisse. Harrison confisca seus pertences, e Louise pede que espere, pois a carta de Ian está lá dentro. No entanto, Harrison a estapeia, dizendo-lhe para saber o seu lugar. Nesse momento, tudo que Louise podia pensar eram as palavras de Ian e como ele queria uma carta dela. Stella era a única que merecia ser salva com seu nome de família, e Louise sabia que tinha talento para conquistar as pessoas. Ela estava confiante de que teria sucesso. Lembrando-se dos conselhos do avô de Ian, Louise se defende das acusações de Harrison de colar. Ela chama seu professor de história para provar sua inocência, e tem sucesso. Ao sair, ela encontra Ian e Simon esperando por ela. Mais tarde, Louise confronta Stella, mas ela continua agindo de forma ignorante. Quando Louise está indo embora, Stella a chama e pergunta se ela está feliz agora, depois de ter tudo o que quer. Uma realização súbita ocorre para Louise. Ela percebe que Stella era quem deveria ser a mais feliz e amada, não ela. Talvez tudo esteja realmente bagunçado por causa dela. Sua atenção é desviada quando um homem lhe entrega geleia e diz que mora ao lado de Ian. Simon a vê, pega a geleia dela e a substitui. Mais tarde, ela conta a Dean como Simon lhe deu geleia, o surpreendendo. Dean explica que dar geleia ao sexo oposto significa uma confissão, o que faz Louise provocá-lo por acreditar em tais tradições, e ela pergunta sobre seu interesse por Claire. No entanto, ele rapidamente muda de assunto, deixando-o nervoso. A cena muda para Louise examinando a lista de calouros e encontrando seu nome no topo, vencendo a original. Como Stella perdeu, Harrison a insultou e se recusou a apoiá-la. Mais tarde, Louise encontra Simon e se oferece para ajudá-lo a fazer as malas para as férias. Ela encontra uma foto deles de quando eram crianças e sorri. Simon a observa e acaricia sua bochecha, dizendo que estava suja. Frustrada, Louise a limpa rapidamente. Simon a leva para o estufa e a surpreende com chá. Quando ele fala sobre seu plano de trabalhar durante as férias, Louise lembra de como, na história original, Simon era testado e restringido em tudo, então ele nem sabia do que gostava. Ele é o único personagem por quem ela sente empatia, pois ele se assemelha ao que ela era antes. Querendo que ele experimente coisas novas, ela sugere levá-lo pela cidade para fazer coisas divertidas. Enquanto isso, Asher provoca Ian sobre o encontro do Simon com a noiva, mas Ian não demonstra interesse. Quando ele sai, Ian reflete sobre as palavras de Simon daquela noite. A cena muda para Ian anunciando mais notícias ao conselho de que eles terão que ficar na escola durante as férias de verão, pois a escola decidiu reformar o telhado com o orçamento restante. Ele pergunta se alguém quer ficar com ele e olha para Louise com esperança, mas ela desvia o olhar. Sentindo-se culpada, ela finalmente cede e se oferece para ficar também. Claire também se oferece, assim como o diretor. Louise fica olhando para a geleia vencida que ela pretendia dar a Stella, e agora percebe que Stella nunca foi gentil com ela. Ela se pergunta se a personalidade de Stella é diferente da história original devido à sua personalidade diferente e se Stella continuar agindo de forma diferente e se aproximar de Ian, então Stella e Harrison podem arruinar tudo para ela. Por causa disso, Louise decide não se aproximar de Ian. Ela se perde em seus pensamentos quando Ian entra e sugere irem à cozinha para fazer uma salada. Enquanto ela faz purê de batata, ela observa Ian perdido em pensamentos. Dean a vê e a provoca sobre isso, deixando-a irritada. Logo ela vê Dean seguindo Claire para buscar molho e nota como eles estão juntos em todos os lugares. Ela se pergunta se Dean realmente gosta de Claire e pergunta a Ian sobre isso.
Mas Ian diz que Dee não é o tipo de homem que busca uma mulher comprometida, o que a surpreende. Ele explica que Claire vai se casar neste inverno, fazendo Louise perceber por que Dee mantém limites com ela. Depois de algumas trocas de palavras, Ian consegue convencer Louise a comer com ele. Quando ele menciona todos os seus pratos favoritos, Louise fica profundamente envergonhada. Nos próximos dias, eles cozinham sua própria comida e jogam cartas até a meia-noite. Na última noite, Louise adormece. Ela acorda e vê todos dormindo, exceto Ian. Ele estende a mão, dizendo que tem algo para mostrar a ela. Ele a leva até a varanda, e Louise fica maravilhada com o céu noturno. Louise confessa que, embora ele tenha prometido deixá-la em paz por um ano, ele não consegue se conter. Ian responde que está satisfeito se puder ficar ao lado dela, fazendo-a corar. No momento em que ouve isso, ela sabe que não pode continuar fingindo que não quer Ian. Quando ela o abraça, ela sabe que não pode voltar atrás a partir desse momento. Ela se lembra de como a proposta original de Louise foi rejeitada por Ian. Ian percebe a mudança em sua expressão e a menciona. Ela se desculpa, e ele diz que ele e Simon a aceitam como ela é. Ele confessa que Simon sempre se preocupa que ela seja frágil, e ela o elogia como um verdadeiro príncipe de um conto de fadas. Ian diz abruptamente que pede desculpas por ser um príncipe da realidade, fazendo Louise sorrir. A cena muda para Louise pensando se Ian mudará seu coração quando a história original voltar. Mesmo que isso aconteça, ela deseja olhar para Ian com um sorriso e lembrar deste momento, sem nunca se arrepender. Ela decide contar a ele na próxima vez que se encontrarem e superar todos os obstáculos que surgirem. Ela tinha colocado esforço em todos esses relacionamentos e agora está determinada a chamá-los com confiança de seus. No dia seguinte, Louise começa a confessar seus sentimentos a Ian, mas nesse momento, a Cher entra e informa Ian da morte do Conde Warren, deixando-os chocados. Enquanto Louise olha para o Conde morto, ela se lembra de que isso nunca aconteceu na história original. Ela se pergunta se isso é uma consequência de desviar da trama original. Ao ir encontrar Ian, Stella bloqueia seu caminho e a insulta por ser egoísta. Simon chega e silencia Stella. Louise agradece a Simon por sua ajuda e pergunta sobre Ian. Simon revela que Ian está em desacordo e discutindo com o rei, então a situação não está boa no momento. Ela pede a Simon que transmita suas preocupações a Ian e parte. Naquela noite, enquanto se prepara para dormir, Louise encontra Ian na janela. Quando ela se aproxima, ela pergunta se ele chora, e ele balança a cabeça, dizendo que não chora desde aquele dia. Louise então pede permissão para abraçá-lo e o faz com força, perguntando se ele está cansado. Louise confessa que queria falar com o conde uma última vez, já que ele era uma figura paterna para ele. Lágrimas escorrem pelo rosto de Ian enquanto ele pergunta a Louise se seu avô também o amava. Ela chora com ele enquanto o abraça com força, querendo confortá-lo. Ao ver Louise chorar, ele enxuga suas lágrimas e pede para ela não chorar ou ele chorará também. Ela sorri, prometendo chorar juntos na próxima vez. Nesse momento, a empregada bate na porta para trocar as roupas de Louise. Ela rapidamente esconde Louise e a ajuda a trocar de roupa. Quando anuncia que o caminho está livre, Ian puxa Louise para perto dele, e ela cai na cama. Eles falam sobre enfrentar seu relacionamento de frente. Ian até confessa que circulou as datas em que se beijaram em seu calendário, ao que Louise confessa ter feito o mesmo. Mais tarde, enquanto Ian observa Louise dormir, ele sorri carinhosamente. No início, ele não imaginava que seu relacionamento se desdobraria dessa maneira. Louise era apenas a filha da amiga de sua mãe, e ele a achava rude por sempre desafiá-lo, embora ele considerasse isso divertido. Quando ouviu que sua mãe havia decidido o noivado deles, ele não se importou e sabia que Louise não levaria isso a sério. Ele se pergunta quando começará a se sentir como seu noivo. Antes que pudesse pensar nisso, ele já havia subido para um lugar alto e não conseguia mais descer. Parecia que ele havia alcançado o céu. Foi então que ele percebeu que o que estava sentindo era uma obsessão por ela. Ele confessa a Louise, que está dormindo, que ela não pode imaginar o seu amor por ela e lhe deseja boa noite. Enquanto isso, Stella chega à mansão de Simon e diz a ele que tem algo interessante para contar. Ela propõe a Simon que ajude para que Louise não fique com Ian e não tenha um destino trágico como a rainha anterior. Ela confessa que gosta de Ian, mas Simon se recusa a ajudá-la. Após o funeral, Louise passa seus dias se preparando incansavelmente para o show anual da Academia Real de Artes, pois a família Sveeney é responsável pela decoração da academia. E Louise sabe que é melhor não deixar essa oportunidade escapar, mas para sua decepção, o show foi cancelado, e ela não vai participar, o que faz a família Sveeney perder o contrato. Louise entra na academia sozinha, já que sua mãe ficou doente,
e ela está determinada a descobrir quem pegou o contrato deles. Ela ouve algumas pessoas discutindo arranjos de flores reais e se intromete, informando-as sobre o ministro que estará presente na alergia às flores. Ela percebe que o novo contrato não tem nenhum arranjo de flores falsas e se oferece para usar as flores que sua família iria usar, mas em troca, ela exige trabalhar com eles e assinar um contrato diretamente com o Conservatório de Artes. No entanto, como sua mãe está doente, ninguém da família Sveeney pode legalmente fazer um novo contrato. Mas então, Ian entra apressadamente, assegurando que continuem com um novo contrato. Ele mostra ao contratante a carta da duquesa para ser a representante de Louise, e em breve o contrato é assinado. Enquanto o evento acontece, Ian agradece a Louise por salvar sua reputação e a do reino. Louise então volta sua atenção para a música que o artista está tocando e pergunta a Ian sobre o significado da música. Ele diz a ela que é sobre um homem comum se apaixonando por um anjo e confessando seu amor ao vento. Ele a provoca, dizendo que a maneira de confessar um amor sincero é usar palavras suficientemente provocantes para fazê-la se envergonhar e aceitá-las. Isso deixa Louise confusa, e ela diz que não vai aceitá-las facilmente. Em seguida, ela pergunta se a história tem um final feliz, e Ian pergunta o que ela acha. Louise olha para ele, pondera por um tempo e depois se vira, dizendo que não sabe. Ian vira o rosto dela para olhar para ele e se inclina. Pensando que ele vai beijá-la, ela fecha os olhos, mas, para sua surpresa, ele estava apenas tirando a poeira de seu cabelo. Envergonhada, ela vira o rosto, mas Ian comenta que ela ainda está bonita. Mais tarde, Ian tem uma competição de tiro com arco com Simon, e quando Ian pede a Simon para não pegar leve com ele, Simon aconselha domá-lo como um animal selvagem ou então ele não conhecerá seu lugar e tomará tudo de seu mestre. Suas palavras confundem Ian profundamente. Ian sabia que precisava ser o melhor em tudo para que Simon não pudesse superá-lo, não porque o considerasse um inimigo, mas para que pudesse viver despreocupado. Ele havia visto seu tio bater em Simon por superá-lo em tiro com arco e aconselhá-lo a não vencer o príncipe herdeiro a qualquer custo. Depois disso, ele se tornou amigo de Simon e o apresentou a Louise, sabendo que não se arrependeria de sua decisão. Mas depois desse dia, ele percebe que está se arrependendo um pouco. Por outro lado, Louise continua a sentir que a história mudou, muitos eventos mudaram, o que a confunde. Enquanto come bolo com Ian, que a informa sobre verificar as perdas de ajuda à enchente, Louise se lembra de ter lido sobre isso. O dinheiro da ajuda estava sendo usado por nobres para jogar. Ela também se lembra de que Ian estaria visitando a família de Stella e se pergunta como será dessa vez. Ela se sente triste por ter que deixá-lo, Ian se aproxima dela e diz que não será capaz de encontrar sua adorável noiva pelas próximas semanas. Ele então a beija e comenta que está enlouquecendo. No entanto, vendo que Ian nunca ficou bravo com ele, ele sorri. Ele havia pensado no que a imperatriz tinha dito e havia se afastado de seus pensamentos. Ian confessa que tem medo de que Louise possa escolher Simon em vez dele, depois sai, e a carruagem parte. Ele sempre esteve com ciúmes de ver Louise conversar confortavelmente com Simon. O cocheiro anuncia que eles chegaram, e Ian olha para cima e vê Stella acenando para ele da janela. Enquanto isso, Simon esclarece a situação do casamento para Louise, dizendo que é formal, mas ela percebe que ele está mentindo quando tem a chance de experimentar muitas roupas novas com ele a pedido de sua avó. Eles se divertem, e ela se sente à vontade com ele enquanto passeiam pela cidade. Louise compra flores de uma criança de rua e lhe dá seu guarda-chuva. Em seguida, ela conta a Simon como seu avô costumava vendê-las e lhe dava flores. Simon se sobressalta por um momento, percebendo que ele não está mais à sombra de Ian. Enquanto isso, Ian é cumprimentado pela família Lápis e acha a mansão deles bastante boa, apesar de suas circunstâncias. Lá, ele conhece Stella, que está adornada com joias. Vendo isso, Ian vira o rosto e diz que ela é muito parecida com o pai. Depois disso, ele parte enquanto a família Lápis janta. Stella se desculpa e vai para o quarto chorando e se perguntando por que é tão parecida com seu pai quando trabalha até a exaustão. A porta se abre, e seu pai lhe pede para ir até o príncipe, mas ela se recusa, o que deixa seu pai bravo. No final, ela concorda. Enquanto Ian está ocupado sentindo falta de Louise, Louise está com Simon. Ela promete a Simon uma boa história em troca de um dia tão agradável. Enquanto conversam, Louise percebe que a atmosfera está mudando. Simon sorri enquanto acaricia o rosto dela e se despede. Depois de alguns dias, Simon ajuda Louise na estufa, de acordo com o desejo de sua avó. Eles passam mais tempo juntos, como Simon sempre desejou, sabendo que não pode deixá-la ir. Enquanto isso, Stella entra no quarto de Ian e diz que tem algo para contar a ele. Quando Louise se levanta para expulsá-la, Stella a interrompe e pergunta se ele veio procurar onde os fundos da enchente estão sendo usados.
Ela também confessa que deixou cair o bilhete no dia do teste, o que colocou Louise em apuros. Ela admite que pegou seu vestido, mas também ignorou suas boas intenções. Ela diz que odeia Louise, pois ela tem tudo que ela não tem. Ela baixa a cabeça e pede a Ian que destrua a família Lápis, pois não há esperança para eles. Ian a repreende, chamando-a de arrogante. Ele anuncia que só vai puni-la depois de investigar a família Lápis e que, como Louise não gostaria que ele a expulsasse da academia, ele não o fará. Stella protesta que ela pode gostar, mas Ian a assegura que ela não é esse tipo de pessoa. Todos os momentos em que Louise a ajudou vêm à mente de Stella, e ela começa a chorar. Alguns dias depois, Louise está pronta para o último dia da cerimônia de casamento. De acordo com a tradição, Simon vai lhe dizer como se sente em relação a ela, e ela tem que dizer algumas rejeições que eles concordaram antecipadamente, mas ela sabia que isso era cruel. Ela viu Simon nos últimos dias e qualquer sentimento que ele tenha nutrido por ela, apesar de quão insensível ela seja. Quando ela conta isso a Simon, seus olhos se arregalam, e ele confessa que é uma mentira. Ele quer contar a ela tudo. Enquanto isso, os pertences da família Lápis são retirados, e Stella insiste em manter o vestido de Louise. No passado, ela não usou o vestido, como Halson ordenou a ela para vestir um que ela deu a Louise. Ela sabia que Louise era uma boa pessoa, mas também estava ciente de que elas não poderiam seguir o mesmo caminho. Enquanto isso, a rainha viúva chega, e a tradição começa. Ela aponta como tem chovido, assim como das vezes em que se encontraram antes, e dedica a chuva a ela. O que eles comemoraram se tornou realidade e apagou todas essas memórias, que ficaram presas em seus dedos como gotas de orvalho. Ela acrescenta que, mesmo se o sol as apagar, choverá novamente dali em diante. Ela promete dedicar seus dias chuvosos a ela e espera que ela o perdoe por sua grosseria, pois não pode pedir sua mão em casamento. Louise percebe que é diferente do que eles decidiram e sabe o que ele está fazendo. Se ela rejeitar desse jeito, sua família não será afetada, mas ela não queria prejudicar a honra de Simon. Ela sorri e diz que o preto é sua cor, já que ele abraça todas as outras cores, e isso pode machucá-lo ao abraçar tudo, mas é isso que o torna especial. Ela se curva e agradece a ele pelo encontro. Mais tarde, Simon conta a Ian como rejeitou o casamento. Ian já esperava por isso. Simon confessa que é a primeira vez que não conseguiu conter seus sentimentos. Foi diferente de todas as outras vezes em que desistiu, mas desta vez foi a primeira vez que ele desistiu de algo por conta própria. Ele então pede a Ian para dar a ele uma cor, já que ele deu a Louise a cor roxa. Ian pondera e diz que o preto é a cor dele, já que ele abraça todas as outras cores. Os olhos de Simon se arregalam com as palavras familiares. Mais tarde, Louise é interrompida por eles enquanto está secando cobertores. Ian pede a ela que vá à sala do conselho mais tarde, o que faz Louise se perguntar se é por causa do que fizeram da última vez. No entanto, quando ela entra, ela encontra Dean e Claire lá dentro. Ian anuncia a queda da família Lápis e como Stella vai deixar a academia em uma semana. Portanto, eles vão precisar de um estudante para substituí-la. Mais tarde, quando Louise fica sozinha com Ian, ele a puxa para perto e a abraça. Ele a beija, dizendo que a quer só para ele, e confessa seu amor. Ele então pede a ela para abençoá-lo. Ela sorri e beija a testa dele, confessando que não há como ela não gostar dele. Louise se encontra em uma situação difícil enquanto escuta Dean e Claire falarem sobre o beijo deles. Descobre-se que o noivo de Claire era uma pessoa escandalosa em uma festa, onde Claire e Dean se beijaram. Apesar dos apelos de Dean para usá-lo, Claire pede que ele não faça isso novamente. Na próxima reunião do conselho, Claire anuncia como os policiais anotaram os nomes de um casal que Ian viu se beijando. Ela alerta a todos para serem cautelosos, especialmente aqueles que estão namorando. Isso deixa Louise cautelosa, e na próxima vez que ela beija Ian, está ansiosa para não ser pega. Ao falar com um policial para registrar o incidente, ele sorri e diz que foi inteligente da parte dela. Ele afirma que isso pode ser uma coisa vergonhosa, mas ao longo da história de Ian, ele não será registrado ao lado dela. Apesar disso, Louise está acostumada a tais comentários devido ao seu baixo status social e significado na alta sociedade. Ela decide não lutar contra isso da próxima vez que encontrar o policial, sorrindo e dizendo que, não importa o que ele faça, seu nome sempre estará na história, pois ela o influenciou desde jovem. Enquanto isso, Ian pede a um policial que registre sua paixão por Louise Sweeney, ouvindo as palavras de Louise da porta. Os policiais retornam ao palácio, e o novo semestre da academia começa sem problemas. Louise lembra como Stella foi severamente intimidada quando voltou, e Louise era pior.
No entanto, ela percebe que foi substituída quando vê uma garota repetindo uma fala de Louise. Ao assistir Stella ser intimidada, Louise corre para uma estufa. As palavras de raiva inundam sua mente, pedindo-lhe para provar seu valor. Acidentalmente, ela quebra uma lâmpada, causando um incêndio. Vendo Wayne entrar, Louise espera ser repreendida, mas ele a leva para fora, fazendo-a sentir calor pela primeira vez em sua vida. Pela primeira vez, alguém mostrou a ela bondade pura, e ela começa a chorar. O incidente na estufa logo se espalha, mas desta vez, ninguém a olha com desdém e acredita nela. Desta vez, ela é solicitada a escrever um relatório como a única testemunha. Louise não sabe o que escrever, o que a frustra. Mas quando Ian entra em seu quarto, ela se sente à vontade. Ela quer contar a ele tudo o que escondeu, explicando seu passado sufocante, o romance e a transmigração para o corpo de Louise. Ela se desculpa por ser uma farsa de Louise Sweeney, mas Ian confessa que seus sentimentos são para ela. Ele explica que ela é a verdadeira Louise Sweeney, já que suas memórias estão gravadas em sua alma. Ela chora, perguntando se realmente mudou seu destino. Nesse momento, percebe que Louise Sweeney, a vilã malévola, havia se transformado lentamente em uma garota inocente e gentil. A cena muda para Dean sendo forçado por Ian a visitar Claire no hospital com um resfriado, e enquanto eles conversam, as emoções se reacenderam, e em breve, eles estavam se abraçando com calor. Enquanto isso, Stella acorda na enfermaria e encontra Jason ao seu lado. A cena muda para Louise sendo chamada ao escritório de seu professor, onde encontra Ace, que fornece uma prova de uma testemunha afirmando que Louise Sweeney é culpada por empurrar Stella escada abaixo. Louise fica chocada ao ver que a testemunha era ninguém menos que Stella. Na época, Stella foi ordenada por Jason a escrever um relatório acusando Louise de ser a responsável por empurrá-la escada abaixo. Mais tarde, Stella recebe flores de uma pessoa desconhecida, pensando que é Wayne. Ela vai até a estufa, mas descobre que não era ele. Wayne a leva até o belo lugar onde a pessoa foi para dar-lhe as flores. Ela fica emocionada ao perceber que deve ter sido Louise afinal. No momento presente, Stella fica contra Jason com raiva e levanta a mão, mas Louise a protege. Mais tarde, enquanto Stella cuida da bochecha inchada de Louise, eles esclarecem o mal-entendido e se desculpam. A cena muda para Louise sendo chamada para a reunião, onde a Cher está disfarçada como sua mãe. Quando Ian e Jason entram, Ian nota a contusão nas bochechas de Louise e fica chocado. Conforme a cena se desenrola, é revelado que Jason está errada. Wayne aparece como testemunha para apoiar Louise e pede uma investigação completa de Jason, não querendo que Stella se torne como ela. Ele então apresenta o verdadeiro rascunho da declaração de Stella, provando a inocência de Louise. A cena muda para o aniversário de Simon, quando ele observa Louise e Ian trazendo presentes para ele. Enquanto Louise assiste aos dois homens praticando arco e flecha, ela conversa com a avó deles e descobre por que ela pediu a mão dela em casamento para Simon. É porque ela queria realizar o que seu neto desejava. Louise lembra como Simon original manteve seus sentimentos por Stella escondidos até o final, mas desta vez a situação mudou. É então revelado que Simon pediu permissão para estudar no exterior, livre de ser substituto de Ian. Ian respeita sua escolha e pede a ele para não desistir de si mesmo. A avó também deseja o melhor a Simon e sai. Ian e Louise celebram o aniversário de Simon, e Louise dá a ele tinta preta, dizendo que a cor a lembra de Simon e pede para ele usar o tinteiro em exames futuros. Ian também o provoca sobre usá-lo se pretende colocá-lo sob seus pés. Simon diz para ele não se preocupar, pois pode ir a qualquer lugar sem a tinta. Mais tarde, Ian bebe com Simon, e eles prometem valorizar suas memórias enquanto observam Louise dormindo pacificamente. Logo chegou o inverno, e Claire e Dean trocaram seus verdadeiros sentimentos um pelo outro, mas Claire termina sabendo que isso só trará miséria para ele. A cena se desloca para a biblioteca da família Lápis. Descobre-se que eles precisam de dinheiro para consertar as coisas e decidiram vender livros para a academia. Ian encontra um selo de Miller em um dos livros, indicando como a família vendeu seus fundos de emergência. Louise reconhece o nome como o conde que está se casando com Claire. Nesse momento, a porta se abre e anuncia que Claire ainda não retornou da capital. Eles perceberam que não era um bom sinal. Algumas horas antes, Claire estava se preparando para seu casamento, mas seu noivo bêbado a confronta por beijar Dean.
Ele estava prestes a ficar físico com ela quando seu irmão confronta Miller e encerra o noivado. Claire descobre que seu irmão a salvou apenas porque descobriu que Miller faliu e agora está procurando outro noivado para ela. Enquanto ela confronta seu irmão sobre suas próprias escolhas de vida, Ian se aproxima deles e leva Claire embora com sucesso. Ele faz com que Dean a acompanhe, e ele parte. Enquanto viajavam de carruagem, um silêncio desconfortável os cercava. Claire se pergunta se deve começar a falar, e Dean se desculpa. Acontece que foi Dean quem informou ao irmão de Claire sobre a situação financeira de Miller. Ela agradece, dizendo que ele a salvou, o que faz Dean corar. Ele começa a dizer algo, mas é interrompido pelo espirro de Claire. Ele rapidamente enrola seu cachecol ao redor dela e percebe a contusão em sua mão. Ele fica furioso e pergunta se aquele bastardo fez isso com ela. As reações dele fazem Claire rir, dizendo que ela também pensou em amaldiçoá-lo. Dean não consegue olhar nos olhos dela, pois não quer mostrar seus sentimentos. Sabendo disso, Claire o provoca, deixando Dean envergonhado. Quando chegam, ele carrega Claire para um quarto onde uma preocupada Louise a espera. Enquanto conversam a noite toda, Claire confessa que quer trabalhar duro por si mesma e não apenas para ser uma boa noiva. Ela também confessa que ama Dean a ponto de não saber o que fazer. Ao ouvir isso, Dean a ouve do lado de fora e cora profusamente. Logo, Louise é considerada livre da culpa de Jason. Enquanto Louise anda com Stella, ela percebe que isso nunca teria acontecido na versão original. A Louise Vilance-Venet e Stella Lapsari eram apenas boas amigas. Um mundo que aceitava apenas frases simples lentamente se desfez e a mudou. Ela aceitou o fato de que isso não era um sonho ou fantasia, mas a realidade, um lugar onde ela pertencia. Os dias passaram rápido e as provas terminaram. Logo, as tabelas de classificação foram divulgadas, para a surpresa de Louise. Simon não estava feliz. Simon estava seguramente protegido pelos esforços de Ian para ofuscá-lo, mas agora Simon estava determinado a ultrapassar a barreira ao seu redor. Descobre-se que seu nome está no topo, junto com o de Ian. Enquanto eles brincavam na neve alegremente como nos velhos tempos, Louise não hesitava dessa vez. Ao voltarem para dentro, Ian cuida dos pés frios dela. Ele beija sua mão para se desculpar por brincar com ela antes, jogando bolas de neve. Ela acaricia a cabeça dele e repousa sobre ele, e ela diz que foi bom para os três passarem um tempo juntos depois de muito tempo. Ela então confessa que desta vez foi ainda melhor do que os velhos tempos, já que podia vê-lo livremente na academia. Ela promete valorizar o tempo que passaram juntos. Ian pergunta como ela o chamará quando se formarem, e ele pede que ela o chame informalmente agora que estão mais próximos. Ele então confessa que arriscaria uma vida inteira pela felicidade dela e estar com ela pela eternidade. Os olhos de Louise se arregalam com a declaração, e ela pergunta se ele está propondo que ela seja sua esposa. Ela propõe a alguém enquanto lava os pés deles. Louise beija seus pés e pergunta o que há de errado com eles, fazendo Louise corar. Ela então sorri, dizendo que ele não precisa esperar um ano, pois está pronta para enfrentar as adversidades com ele por toda a vida. Ian cora com a resposta dela e abraça. Logo chegou a hora da formatura. Enquanto isso, Rossen foi oficialmente rebaixada de seu cargo de professora e partiu. Wayne foi eliminado do ensino por 5 anos, mas continuará suas pesquisas na academia. Louise fica feliz ao ouvir isso e vai até Wayne perguntar se está tudo bem para ele. Ela o ajuda com as rosas, e Wayne conta a ela que outro estudante também está o ajudando. Quando ela pergunta quem é, ele fica constrangido e muda de assunto. Enquanto isso, Wayne lembra de seu encontro com Stella e percebe seus sentimentos por ela. Eles acabaram dormindo juntos, fazendo Stella ficar constrangida. Vendo usar óculos mesmo dormindo, ela os tira para encontrar um rosto bonito por baixo. Sabendo que ele não pode ficar com outra estudante, pede a ela que procure conselhos de outro professor, deixando Stella em lágrimas. A cena muda para Louise revelando a Stella que está namorando Ian. Stella a encoraja e a apoia, e Louise então fala sobre Wayne. Ao ver a reação dela, Louise fica confusa. Stella então explica tudo a Louise, que a encoraja a fazer uma escolha que não irá se arrepender e a pede para acreditar em si mesma. Mais tarde, elas encontram Wayne, e uma ideia surge na cabeça de Louise. Ela se desculpa e arma para Stella ajudar Wayne a transportar documentos para a estufa.
Stella ajuda Wayne de forma desajeitada, e enquanto conversam, Stella percebe que seu professor pode gostar dela também. Quando ela pergunta a ele sobre isso, Wayne cora profusamente e diz que não pode pensar em gostar de uma estudante. Ela se inclina mais perto e pergunta se é contra as regras da academia, e ele diz que não deveria se envolver em algo que ninguém tem. Isso é inaceitável. Mas Stella insiste em gostar dele, então Wayne diz que pensará sobre isso depois que ela se formar. Isso faz Stella sorrir, e ela promete esperar por ele. Enquanto isso, Ian é anunciado como o melhor aluno do ano na cerimônia de formatura. A cerimônia ocorreu sem problemas, mas os membros do conselho ainda tiveram que continuar trabalhando imediatamente depois. Eles nem puderam se despedir adequadamente de seus amigos próximos por causa do caos. Finalmente, tudo estava feito ao pôr do sol, e Louise estava exausta. Ela se despede de Simon, Claire e o restante dos membros. No final, Ian e Louise estavam bem atrasados. Ele a acompanha até o dormitório dela, e enquanto caminham, Ian conta como continuará trabalhando com Claire devido ao seu esforço. Ao se despedir, Louise começa a chorar, dizendo que parece que ele está deixando para sempre. Ian se inclina em sua direção e a beija apaixonadamente. Ele pede para ela não chorar, senão não conseguirá se conter. Ela o abraça, pedindo para ele nunca mais deixá-la. As férias de inverno vieram e se foram num piscar de olhos. Louise começou a passar mais tempo com Dean e Stella na sala do conselho. Simon continuava informando-a regularmente sobre sua jornada no exterior como estudante de intercâmbio, e eles também receberiam um intercambista. Ela estava animada para o novo período, mas sabia que Ian não estaria por perto. Decidiu escrever uma carta para ele e para Claire. Com o início do novo período, o estudante de intercâmbio deixou as pessoas boquiabertas com sua beleza. Como a nova presidente, Louise apresentou o novo aluno ao conselho estudantil. Ele então se apresenta timidamente a ela como Frennen Garcia. Louise percebe que Frennen se destaca em tudo, apesar de seu discurso truncado. Não só trabalha para o conselho, inclusive como chefe, mas também aprendeu a trabalhar no jardim de inverno. Sua atitude justa e direta quebrou a barreira do estudante estrangeiro, e ele rapidamente se tornou amigo de todos. Para Louise, ele parecia um pouco semelhante a Ian. No dia do banquete dos calouros, Louise finalmente tem a chance de participar. Dean os chama para dançar no salão principal, alertando Louise para não ser insensível e manter algumas fronteiras com o novo aluno. Isso a deixa confusa. Quando Frennen pede para dançar com ela, Stella percebe por que Dean disse isso. As emoções estão estampadas no rosto dele, revelando como ele se apaixonou completamente por Louise. Enquanto isso, a notícia do relacionamento de Louise com Frennen chega a Ian, que fica incomodado. Suas preocupações aumentam quando Claire elogia Frennen e conta como ele está sempre perto de Louise. Ele então vê uma foto deles dançando e decide sair imediatamente para a academia. Por outro lado, Frennen pede a Louise para encontrá-lo no jardim após o anoitecer, e ela concorda. Ele então confessa seus sentimentos por ela, desejando se casar antes que Louise possa esclarecer a situação. Ian cumprimenta Frennen, revelando que ele é o príncipe da República do Sul da Argentina. Ele se desculpa por ouvir a conversa e diz a Frennen que a pessoa de quem gosta é sua noiva e a rainha deste país. Frennen fica chocado e diz que é esperado de uma dama tão bonita, mas diz a Ian que ficará ao lado dela até a formatura. Ele então se desculpa com Louise por deixá-la desconfortável, beija sua mão e começa a sair, mas depois aconselha Ian a não sair sorrateiramente, já que a cúpula está chegando. Ian percebe que, mesmo que Frennen tenha dito que não queria criar uma divisão entre seus países, ele foi em frente e disse tudo o que queria dizer. Ele é interrompido de seus pensamentos quando Louise pergunta se algo aconteceu. Ian a abraça imediatamente e confessa sentir muita falta dela. Ela pergunta por quanto tempo fará se preocupar, ao que ela diz que não fez de propósito. Ela o tranquiliza, dizendo que ele é a única pessoa que ela tem, e pede para ele não se preocupar. Eles sorriem, e Ian a beija de despedida, pedindo para ela cuidar de si mesma. Ela confessa que se sente mais tranquila depois de vê-lo e pede para ele esperá-la, pois juntos podem realizar qualquer coisa. Isso faz Ian sorrir, e ele observa que ela está ficando melhor em conquistar seu coração. O resto do ano passou bem, Louise trabalhou incansavelmente com os membros do conselho e se divertiu muito. Logo, o tempo passou num piscar de olhos, e a formatura chegou.
Louise foi considerada a melhor aluna do ano, assim como Ian. A cena muda para Ian e Louise contando aos pais dela sobre o casamento deles. Apesar das preocupações do pai dela, Ian o convence. Alguns dias depois, no ano novo, numerosos nobres vieram cumprimentar o imperador, e os rumores sobre a noiva de baixa nascimento do príncipe herdeiro se dissiparam. Eles são logo postos de lado quando o pai de Ian pede para dançar com Louise. Enquanto dançam, ele agradece a Louise por ajudar Ian e Simon. Em seguida, ela dança com a avó de Ian, que pede para ela relaxar dos olhares curiosos, prometendo não deixar ninguém menosprezar seus filhos. Ela a aconselha a viver com orgulho e felicidade. Quando a música termina, ela beija a testa de Louise e revela que seu neto não está em seu juízo perfeito porque está obcecado por ela. Nesse momento, Ian aparece e pede à avó para parar. Ele leva Louise para uma varanda emocional, chamando-a de sua, dizendo que a testa que ela permitiu que sua avó beijasse também é dele. Ele ainda diz que ela também tem tudo dele. Então, ele confessa que quer ser a primeira pessoa a cumprimentá-la no novo ano. Ela sorri e protesta, dizendo que se conhecem há muito tempo e fizeram muitas coisas juntos, mas Ian a interrompe e diz que ainda há muitas coisas que não fizeram. Quando ela pergunta o que poderia ser, Ian a beija. O momento em que Louise o beijou, apaixonadamente com amor, fez com que Louise percebesse vagamente algo. O livro original Fake Lovers of the Academy termina com a formatura de Stella na academia. Portanto, esse momento agora está completamente fora da história original. Um tempo não escrito ao qual ela pertencia, de fato, o fluxo original não era o mesmo há muito tempo, mas, mesmo assim, ela sente uma estranha sensação de libertação. Ela tem certeza de que, a partir de agora, haverá apenas um futuro branco que ninguém predeterminou, e a coisa que colore esse futuro branco será a sua história. Decidiram realizar o casamento na primavera. Um casamento imperial está destinado a seguir procedimentos tradicionais, mas não foi particularmente difícil. Tudo o que Louise teve que fazer foi seguir o precedente. Stella ajudou muito durante os preparativos, indo e vindo entre a estufa de Sveney e o Palácio Imperial, ajudando Louise a cuidar da estufa. Seus esforços valeram a pena após o colapso das famílias Lapis e Sveney, que não pouparam esforços para criar um ambiente onde Stella pudesse viver com orgulho. Juntamente com Wayne, ela cuidou da estufa Sveney felizes. Claire também deixou Louise e Ian de fora. Ela ajudou não apenas com os vestidos de casamento, mas também escolheu as roupas para a lua de mel. Claire lembra de ter tido dificuldade em impedir Claire e seu gosto ousado. Claire também se casou com Dee na primavera e se tornou sua esposa. Ela é interrompida em sua memória quando Simon se aproxima. Ele havia parado para celebrar o casamento deles. Ele ajudou Louise a arrumar o cabelo antes do casamento, e finalmente ela pôde sentir que os sentimentos dele por ela tinham acabado. Ela se sente aliviada porque não havia um sorriso feliz. Louise e Ian caminharam pelo corredor mais felizes do que nunca. Louise percebe que Ian está certo. Ele havia dito a ela que haveria dias dolorosos e tempos difíceis pela frente, mas, mesmo assim, ao ler seus votos, ela sabe que sempre sentirá da mesma maneira, no mesmo lugar, e continuará transmitindo essa confissão sincera e longa, e apenas enquanto olha para seu primeiro amor, Ian. Com isso, Manhua termina. Deixe-nos saber o que você achou da história nos comentários.